Hoje nós estamos aqui para um bate-papo com a Juliane, pelo motivo de que a Juliane dedicou sua vida a Bonito, se assim me permite dizer, né? Indo para lá quando criança e participando de todo o processo, talvez, com os pais como produtores no município, você vivenciando toda a cadeia produtiva do turismo se desenvolvendo, decide pela formação de turismo, turismóloga formada em 2002 pelo CDB, e retorna a Bonito trabalhar e passou por todo o processo, vamos dizer assim, da gestão pública, né? E hoje nós temos satisfação de ter, talvez, né, uma das primeiras vice-prefeitas turismólogas no Brasil e também secretária de turismo. Então, hoje nós reunimos aqui a Universidade Federal com seus professores, gostaria de nomear, o professor Eric, a professora Patrícia, estamos nós três, a professora Priscila, nossa companheira do Turquest. E também temos a honra de ter a professora Daniela Sotilho da UENS, seja muito bem-vinda, que vai nos acompanhar, além de outros convidados, como a doutoranda Comanais, obrigado, também passou desse processo de Bonito, e os nossos alunos colaboradores. Então, eu gostaria de começar, Juliane, que você fizesse, não vou dizer um relato, mas uma reflexão de todo esse processo. Como foi para você viver todo esse processo de Bonito, e como que foi conquistar ou galgar essa posição que você tem hoje como vice-prefeita e secretária de turismo? O que representa tudo isso para você? Bom dia a todos. Quero primeiro agradecer o convite, Noslin. Você que já foi meu professor na UCDB, eu fico muito feliz de estar aqui e poder contribuir mesmo, né, com esse legado e com essa experiência, né, durante esses anos. Quero cumprimentar o professor Eric também, a professora Priscila, Patrícia, a professora Daniele, muito obrigada. Olha, eu fico muito feliz, porque eu vou te falar que quando eu decidi fazer turismo, não foi fácil. Imagina, 20 anos atrás, mais, né, um pouquinho, né, com 18 a gente teve que fazer a escolha, né? E na época eu lembro bem assim que meus pais me perguntaram turismo, o que é, né? O que é turismo, né? O que é a faculdade de turismo, né? E na época assim eu me interessava muito por viagens, por coisas de fora do Brasil. Eu até fiz também, passei num vestibular na Mackenzie em São Paulo para relações internacionais, porque eu tinha muito esse desejo, essa curiosidade muito sobre questões assim fora, né, do nosso país, sobre viagens, sobre outras culturas, sobre outras formas, né, das pessoas viverem. E aí eu, né, claro, a gente fica com aquela dúvida e com aquela incerteza, né, de se realmente é a decisão correta, né? E eu fui, assim, ao longo da universidade, ao longo da faculdade, do que a gente aprendeu ali, né? Eu fui tendo essa certeza ao passar dos anos e ao passar das matérias, né, que a gente ia estudando, que era realmente aquilo que eu gostaria de fazer. Porque eu imaginava, assim, que, assim como outras coisas na vida, a viagem ela transforma o ser humano, né? É um aprendizado, é uma vivência nova que você tem. E eu sempre pensava que isso é um sonho, né, que os viajantes e as pessoas têm, de conhecer determinados lugares, pessoas, para se transformar e serem melhores, né? E logo depois que eu terminei a faculdade, tinha uma questão também da festa de formatura, e eu também tinha um sonho de fazer intercâmbio. E eu conversei com a minha mãe, né, na época, tinha um preço para você participar da formatura e tinha o preço do intercâmbio. E minha mãe foi muito clara comigo, falou, olha, eu não tenho condições de arcar com as duas despesas, a do intercâmbio e da festa de formatura. Qual você escolhe? Foi outra decisão difícil, né, porque eu queria, de certa forma, me confraternizar, né? A gente está concluindo o curso, né? É muito legal participar da festa de formatura, mas, ao mesmo tempo, eu tinha esse sonho, né, de aprender inglês, aquele sonho de conhecer, né, outras culturas, outro país.
E então, mais uma vez, eu decidi por fazer o intercâmbio. E fui para a Inglaterra em 2002, logo quando eu terminei a faculdade. Fiquei 6 meses lá fazendo intercâmbio. Naquela época ainda não tinha internet direito. Era muito difícil a comunicação. Então, eu lembro que eu recebia cartas da minha mãe, né, na época, pelo correio, né, dizendo como eles estavam, né, enfim, as informações, e eu também relatava. Eu lembro que eu mandava cartão postal para ela. E foi assim, o primeiro mês, eu lembro que quando eu cheguei lá, eu só chorava, o primeiro mês. Foi um mês inteiro chorando, porque por conta da língua, né, eu não entendia nada praticamente, nada. E depois eu fui me acostumando, e no final eu já não queria vir mais embora. Depois de 6 meses, eu me recordo que eu falava com a moça da agência de intercâmbio, perguntava para ela se eu poderia ficar mais. E aí ela falava que não, por conta do visto e tudo mais. E nisso eu voltei para o Brasil, né? Voltei para Bonito, e comecei a trabalhar lá, como o Noslin disse, né? Já em 2003, 2004. Comecei a trabalhar em um atrativo turístico lá, próximo do balneário municipal. E aí eu fiz toda a minha carreira, né? Fiquei bastante tempo nesse atrativo. Depois, logo na sequência, eu já entrei na prefeitura, né, de Bonito, e estou lá já há quase 15 anos. Né? Então, é realmente um trabalho assim, de muito tempo, né? Muita dedicação e muito esforço. Né? E com o passar desses anos, assim, eu fui percebendo que realmente fazer turismo era muito maior do que assim, só realizar o sonho de um turista ou de um viajante, né, que quer conhecer determinado lugar, quer conhecer, né, algo diferente ou viver uma experiência diferente. Né? Eu percebi que o turismo ele tem uma força tão gigante de transformação, né, tanto de pessoas quanto de territórios, que realmente foi incrível. Nesse período que eu fiquei lá, em Bonito, eu vi realmente a nossa cidade lá se transformando, né, se transformando literalmente. Né, uma cidade que no interior do nosso país, né, uma cidade pequenininha, hoje com 26 mil habitantes, mas na época com um pouco mais de 15 mil habitantes, e que hoje assim se transformou nessa referência e que vocês sabem, né, que é no nosso país uma referência em ecoturismo, uma cidade que tem hoje 3 companhias aéreas operando, uma cidade que recebe mais de 300 mil turistas, uma cidade que tem toda uma cadeia produtiva gigante, né? Tudo isso relacionado ao turismo. Então, eu vivenciei toda essa transformação que a cidade, né, passou, desde quando se iniciou lá no final da década de 80. 89, a gente teve a primeira matéria no Fantástico com a Glória Maria, em 89, dentro da Gruta Lago Azul. Depois, em 92, o Globo Repórter com o Francisco José, e aí por aí foi, né, todo esse crescimento, essa procura, né, pela visitação lá. E o tanto que isso fez com que a minha cidade hoje, né, assim, hoje se transformou dessa maneira. E eu vejo assim que talvez o diferencial, assim, Noslin, é realmente a dedicação, né? É o esforço, é o você fazer além do que você está ali, né, para fazer, é você realmente ter um compromisso, ter uma dedicação, entender que as coisas às vezes não vêm da noite para o dia, entender que você precisa ter esse comprometimento, né, ter essa seriedade, esse profissionalismo, né, com essas questões. E, particularmente, assim, né, falando da minha carreira profissional mesmo, eu passei por diversas gestões, né, diversos prefeitos, né, muda, de tempo em tempo muda. E uma coisa que eu sempre tive assim comigo é sempre tentar fazer o melhor. Né? A gente sabe, vocês sabem, a gente
está no poder público, né, a universidade também gere recursos públicos, a dificuldade que é, né, como você disse, às vezes a gente não tem as condições perfeitas, né, às vezes a gente não tem, né, o local perfeito, a estrutura perfeita, a equipe perfeita, mas eu sempre tive comigo assim de tentar fazer o melhor com o que eu tenho, né? Então, sempre quando eu ia fazer um ofício, eu sempre fazia da melhor forma possível. Sempre quando eu ia fazer algum relatório, eu fazia da melhor forma possível. Sempre quando eu ia fazer uma viagem e representar a cidade, eu sempre fazia da melhor forma possível. E isso eu acho que talvez tenha sido um diferencial, né? De você estar ali sempre se dedicando, fazendo o seu melhor, fazendo com profissionalismo, sempre tratando as pessoas com muito respeito, sempre, né, dando devolutiva, tentando resolver problemas, né, porque hoje é muito mais fácil você empurrar o problema, né? Ah, não, está com fulano, não, é ciclano. E eu sempre gostei muito de resolver o problema, né? Não, vamos resolver, não dá assim, vamos tentar de outro jeito. Então, isso acho que foi sendo bom, assim, sabe? Essa questão que eu acho que é uma dedicação profissional mesmo, né? Isso foi se destacando e tudo mais. Então, foram muitos anos, né, nesse trabalho, nesse empenho, né, com relação a isso. E, claro, obviamente, toda a experiência que você adquire, né? Então, por exemplo, eu já fiz mais de 20 viagens internacionais representando Bonito, né? Eu já tenho projetos aprovados fora do Brasil, a gente já tem projetos aprovados no Brasil, a gente já tem prêmios conquistados, projetos que a gente aplicou e foi aprovado, editais que a gente aplica e aprova, né? Então, isso tudo é resultado, né? Então, você também tem que ter resultado, né? Isso é bem importante, porque também não adianta você estar ali e não ter, enfim, algo, né, que seja, né, palpável, que as pessoas olhem e falem, olha, realmente isso aqui é legal. Né? Então, são desafios e você vai, né, com o tempo aprendendo também e com a experiência que você adquire, né? Bom, vamos lá. Eu já sei um pouquinho da história, mas tem uma dúvida muito grande que eu tenho. Bonito está muito bem posicionado, né, tanto no cenário doméstico quanto no turismo internacional, mas eu sei que é feito um trabalho de captação de recurso. Isso que eu queria saber com você, como que funciona essa questão da captação de recurso, né, que Bonito faz, tanto o Ministério do Turismo, quanto para a Funditur, quanto para outros editais. Eu queria saber como que isso também foi sendo desenvolvido, né? Porque eu sei que é um processo, esse know-how. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, os financiamentos, os editais e o que foi trazido de fomento para Bonito. Essa é uma pergunta assim, bem interessante mesmo, porque a gente não faz nada sem dinheiro. Né, isso é uma coisa assim bem clara, né? E a gente tem que a gente não tem que ter vergonha de falar isso, né? Que a gente fica, tem que ter dinheiro para fazer as coisas, né? E isso é algo bem interessante, porque lá em Bonito a gente tem desde 95 a criação do Fundo Municipal de Turismo, que provém recursos da Gruta Lago Azul para a administração do fundo. A gente paga todas as taxas devidas, que é para a Secretaria de Patrimônio da União, para o IMASU, para os guias, para as agências, e o que sobra a gente administra conforme o nosso planejamento. Então, isso é algo, acho que é algo bem importante, porque a gente consegue, né, hoje a gente tem um orçamento estimado aí de 7 milhões ano, né, para 2026, quase 8 milhões de reais ano, para investir nas ações que a gente mesmo, enquanto município, enquanto secretaria, a gente define. Então, isso eu acho que é um ponto bem positivo, porque eu vejo alguns municípios que ficam bem perdidos com relação a essa questão de não ter, às vezes, nem recurso próprio para administrar os seus projetos, né? Em segundo ponto, a gente tem uma relação hoje, eu vou falar mais dos últimos 5 anos, porque é mais atual, né? Mas é algo importante também para outros municípios, para outros estados, é essa parceria, tanto com o governo federal quanto com o governo estadual, né? Então, a gente tem, por exemplo, uma relação muito bem estabelecida com o governo do estado, né, de Mato Grosso do Sul.
A gente divide muito, por exemplo, a gente sabe que no turismo é muito importante a infraestrutura, por exemplo. Né? Ninguém quer ir para uma cidade suja, que tem uma praça feia, que não tem aeroporto, que não tem asfalto. Né? Esses projetos, vamos dizer, mais com um custo maior, isso não entra no nosso orçamento. Isso fica a cargo, né, do governo do Estado, essa parceria com o governo do Estado ou com o governo federal. Então, por exemplo, a rodovia do turismo, que foi asfaltada agora recentemente, recurso do Estado de Mato Grosso do Sul, contrapartida do município de Bonito, uma obra de infraestrutura turística. Né? Então, a gente tem ponte, a gente tem a reforma do CAT, aeroporto, né? Isso tudo muito viabilizado via governo do Estado de Mato Grosso do Sul. E a gente tem também, mais recentemente, uma parceria também muito forte com o governo federal através das emendas parlamentares. Né? A gente tem pleiteado muitos projetos junto ao governo federal, junto ao Ministério do Turismo, mas o que a gente tem percebido nos últimos anos é que a liberação de recursos vem via Ministério, mas via emendas parlamentares, e não aprovação direta do próprio Ministério. Né? Então, isso também é uma questão bem importante, então essa articulação política é bem importante. A gente tem alguns casos também, por exemplo, a gente aprovou um projeto do DTI, né, junto ao Sebrae Nacional, o BID, por exemplo, no valor de R$70 mil para a construção de uma nova plataforma. Então, também a gente aplica a esses projetos, né, em editais também, mas é algo assim que a gente ainda não tem talvez uma capacidade técnica e de pessoas para elaborar ainda mais editais, ainda mais projetos para esses outros fundos e outras possibilidades que tem, né? Porque a gente sabe que tem muitos, né? Mas aí falta realmente a equipe técnica e toda essa... Porque precisa muito, né? Até para você construir um projeto, ele é demorado, é custoso, né? E às vezes a gente está no dia a dia ali mais naquela correria do que a gente tem que atender, né? Então, de maneira geral, é isso. Tá? Bom dia, Juliane. Eu queria que você nos relatasse, você está à frente da pasta de turismo há muitos anos, mas agora numa posição além dela, que é a vice-prefeitura. O que mudou no seu olhar de turismóloga frente à pasta de turismo depois que você se tornou vice-prefeita? Essa é uma pergunta bem interessante e mudou bastante o meu olhar, assim, porque eu, por exemplo, estava muito acostumada ali a trabalhar bastante com os hotéis, com as agências, com os guias, com as transportadoras turísticas, aeroporto, aquele centro ali, enfim. E desde o ano passado, quando eu comecei, claro, eu já conhecia muito Bonito, mas não conhecia tão profundamente igual eu conheço hoje, né? De você realmente ir lá na última rua da vila, ir lá e conversar com as pessoas, entrar na casa das pessoas e você, né, realmente conhecer aquela realidade que é muito dura, A gente talvez tenha uma visão ainda muito superficial, né, do que é a nossa cidade, do que é o nosso território. Então, a gente encontra casas assim, por exemplo, de você chegar na casa e ter 2 crianças sozinhas. Né? Isso, para mim, como mãe e como mulher, é muito doído. Assim. É muito doído. Né? De você ver, às vezes, chegar numa casa e ter os adultos ali, tipo, 3 horas da tarde, sem trabalhar, sem uma perspectiva. Então, isso é muito difícil, assim. E, ao mesmo tempo, assim, eu fiquei muito encorajada, assim, também de fazer algo por essas pessoas, né? Eu acho que assim, a gente tem muito, até a gente pensando como turismólogo mesmo, sabe? Eu acho que tem uma visão mais ampla mesmo, né? Dessas questões sociais, dessas questões ambientais, porque às vezes a gente vê de uma forma muito superficial, né? O turismo gera emprego, tá? Mas não é só isso, né? A cidade tem que estar bem, as pessoas têm que estar bem, beleza, tá? Mas e aí, como que essas pessoas estão de fato?
né? Então, é um desafio assim, gigante. Hoje, Bonito é referência no nosso país, né? É premiada, é uma cidade que é exemplo para o mundo, pelas práticas que desenvolve, só que, ao mesmo tempo, tem as mesmas dificuldades de qualquer outra cidade, né? Por exemplo, tem uma questão de aluguel caro, tem questão de preço, tem questão de várias coisas que isso impacta diretamente as pessoas que moram em Bonito. Então, hoje eu tenho esse olhar assim muito mais afinado, né, de que, desculpa a expressão, mas o buraco é bem mais embaixo, né, bem mais embaixo. E a gente trazer isso, né, para a academia, trazer isso para as empresas, trazer isso para as pessoas que trabalham, eu acho que é bem importante. A gente poder, de certa maneira, pensar, né, o que mais a gente pode fazer, né, por essas pessoas, por essa comunidade. E é um desafio gigante, gigante mesmo. Eu não quero colocar pauta, não. Então, quem quiser qualquer assunto pode falar, mas eu vou falar de dois específicos, vou sugerir pauta, né? Primeiro do voucher, mas depois vai falar. E o segundo é o seguinte, você acredita que hoje Bonito está vamos dizer assim, no auge do ciclo de vida do produto turístico? Passado aí todo esse tempo, todos os prêmios que ganhou, talvez esteja aí no Brasil como destino turístico, ou muitos definem assim, né? Colocado isso, não é hora do município, quando você está no auge, pensar no dia seguinte, no amanhã? Até que ponto a gestão pública do Turismo Bonito está voltando os olhos para essa questão, falo para a questão ambiental, questão social que você acabou de citar, mesmo estando no auge, é hora de olhar para isso. Geralmente, assim, é que muitos municípios deixaram de fazer isso e se deram muito mal, né? Essa preocupação de vocês também, qual é o olhar que vocês estão dando para a questão ambiental? Excelente reflexão. Eu sempre falo que é muito bom você ser referência, ganhar prêmio, tudo, só que, ao mesmo tempo, é um desafio enorme, né? Que é o que você falou, ninguém quer ver Bonito daqui 2, 3 anos retrocedendo, né? Então, com certeza, isso é uma preocupação assim, diária. Primeiro, manter o fluxo, né? Que não é fácil. A gente teve aí, nos últimos 10 anos, a gente dobrou, praticamente, de 150 mil para 300 mil turistas em 10 anos. Mas ainda eu vejo que tem muito campo. A gente termina aí com uma ocupação média dos atrativos em torno de 50%, 55% no máximo, dependendo do ano. Isso é essencial para manter minimamente ali os hotéis ativos, os guias trabalhando, né? Então, essa é uma questão. Segunda questão, a questão ambiental. Porque a gente depende totalmente da natureza. É óbvio, né? Então, a gente está baseado nos atrativos naturais. Todos os passeios funcionam dentro do ambiente natural. E o tão complexo que é isso. A gente começou em 2021 com a Secretaria de Meio Ambiente com 2 técnicos e um carro. 2021, a Secretaria de Meio Ambiente de Bonito. E como que faz? Para cuidar do município inteiro, né? Como que faz? Não é um desafio gigante? Com vários problemas. A gente foi em 2021 lixão até as tampas de lixo, né? Então, assim, às vezes as pessoas simplificam uma questão. A questão ambiental. Tá, o que é a questão ambiental? É o lixo, é o esgoto, é a água, são as estradas vicinais, é a agricultura, é a pecuária, é o turismo também, não é verdade? E como que a gente trata de todos esses problemas, né? Foi então que em 2021 nós estudamos, aprovamos uma lei da criação da taxa ambiental. Como eu disse lá no início, ninguém faz nada sem dinheiro. Eu vejo, né, que a Secretaria de Meio Ambiente, por exemplo, tem que ser uma das mais importantes de Bonito. Tem que ter uns 10 carros lá, uns 20 drones, uns 30 técnicos, não é verdade? Para cuidar da cidade, para poder tratar os problemas, para poder, né, fazer os relatórios, fazer as pesquisas, né? E, desde então, a gente aprovou a taxa, tivemos uma dificuldade de implementação, né? Agora fizemos a licitação aprovou, agora, você vê, em 2025.
3 anos, quase 3 anos depois. E vamos iniciar a cobrança da taxa ambiental, né? Porque a gente sabe, Noslin, que nossos problemas são sérios. Tem a questão do lixo, que agora, né, a gente está conseguindo encaminhar. Tem a questão da manutenção das estradas vicinais, que tem que ser feita de forma adequada, né? Tem a questão do esgoto. Conseguimos também uma parceria com o Estado para ampliação da estação. Tem a questão do abastecimento de água, né? Tem a questão do monitoramento das áreas dos rios, das áreas ambientais, das unidades de conservação, que a gente precisa fazer. Tem a questão da agricultura, da pecuária, que também a gente tem que cuidar. Então, é muita coisa para ser feito, para ser, né, trabalhada, e que precisa de infraestrutura, precisa de parceria, precisa de técnico. Então, isso para a gente é uma questão assim, de sobrevivência, essa questão ambiental, né? Não tem outra saída. Nesse tempo, conseguimos, né, uma parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro para a construção do plano diretor. Está sendo excelente o trabalho, né? Uma equipe assim, fantástica. São professores que têm esse know-how aí em várias cidades do Brasil. Já fizeram, né, mais de 200 planos diretores no Brasil. Então, isso está nos ajudando demais, né, porque realmente a gente precisa ter pessoas sérias, trabalhos sérios, para que a gente vença todos esses obstáculos, né? A questão agora, estamos tramitando a lei dos grandes geradores, também do lixo, né? A questão da manutenção das estradas também, junto com a Agraer, a gente tem feito um trabalho diferenciado. A questão, né, do esgoto também, é uma parceria com o Estado para ampliar essa questão da capacidade da nossa estação de tratamento. Então, assim, são inúmeras questões que a gente tem se preocupado, né, e tem trabalhado no município justamente com esse objetivo, né, de cuidar da nossa natureza, que é uma coisa assim, essencial para a gente. Bonito, ele é reconhecido mundialmente pela natureza. E aí, com isso, eu vejo que fala muito pouco sobre a cultura local, sobre as memórias, as tradições. Você, como turismóloga, e estando dentro da gestão pública agora, você consegue dizer se existe alguma estratégia lá dentro para poder ampliar os segmentos do turismo no município e aí, assim, diversificar o perfil dos turistas e conseguir meio que diversificar um pouco e não reduzir um pouco na questão da natureza? Só pergunta boa, hein? Excelente, muito bom. Olha, isso é uma coisa que eu aprendi na faculdade e não esqueço, hein? Cada lugar tem que ter uma vocação turística, não é isso? Tem que ter, né? Eu aprendi isso, eu não esqueço. E lá a gente sabe, né? A vocação turística de Bonito, a essência, vamos dizer assim, é o ecoturismo, o turismo de natureza. Mas a gente trabalha também em segmentos prioritários, né? Um deles que está muito forte é o turismo de eventos, por exemplo, né? Que é um segmento que a gente trabalha bastante. E o turismo cultural, histórico-cultural, é algo assim que eu vejo que a gente aproveita muito pouco mesmo, assim. E uma questão que até as pesquisas mais recentes trazem, que o turista ele quer conhecer a cultura, a comida, a música, como que as pessoas vivem ali, o que as pessoas usam ali. Então, é algo que a gente já tem se dedicado, né, com relação a isso. Em Bonito, a gente tem um departamento de cultura dentro da prefeitura, que tem trabalhado essas questões. Bonito não tinha conselho de cultura, não tinha fundo de cultura, isso tudo nós criamos agora, recentemente, dentro da gestão, justamente para minimamente estruturar todas essas questões. Agora, tem uma questão assim que eu até, né, quero deixar aqui para a gente refletir. A gente teve um atrativo como a Casa da Memória Raída, por exemplo, que é maravilhoso e já existe lá há muitos anos. A gente teve um outro atrativo que foi criado agora recentemente, que é o Guardado, que traz um pouco da história da Guerra do Paraguai, que é feito dentro de um hotel. E como a gente tem dificuldade assim, de incluir isso na venda, a comercialização desses produtos turísticos, sabe? Então, talvez para a gente trabalhar um pouco mais de capacitação das agências, dos hotéis, enfim. Mas é algo assim que eu fico refletindo bastante e questionando assim, eu acho tão legal, cara.
E por que as pessoas têm essa dificuldade de vender isso, né? E eu vejo que o turista também tem esse interesse, né? Eu não sei se fica um pouco naquele modo automático, né? Vamos vender só gruta, flutuação e bote, gruta, flutuação e cachoeira, né? Enfim. Então é algo assim realmente que para a gente pensar, né? E refletir, né? Fazer um trabalho de repente diferenciado com o trade, porque eu acho sensacional. Eu acho que isso agrega tanto valor, porque como você disse, não é só a beleza natural, não é só o atrativo. Mas você tem, por exemplo, a Casa da Memória Raída, tem o Guardado, o próprio projeto de boia aqui à noite, coisas diferentes para fazer na cidade, um passeio na Praça da Liberdade, da igrejinha na frente, que é a igreja da Sagrada Família, que é histórica, né, na nossa cidade. Por que não oferecer isso para o turista? Por que não criar um roteiro diferente, mais com essa parte histórico-cultural? A gente tem o guia lá, o Marcelo Gil, que também faz esse city tour, né, com essa parte histórica. Então, eu acho que é isso. Assim, a gente tem um campo enorme para trabalhar e agregar isso cada vez mais na comercialização. Voucher único de Bonito, né? A gente observa que a questão de gestão é importantíssimo, além dos recursos naturais. Né? Mas como foi? Imagino que você deve ter acompanhado aí a construção, a elaboração, o pensamento por trás desse mecanismo de gestão. E a gente observa que muito se destaca Bonito, além de outras variáveis, de inúmeras variáveis, por conta do voucher único. Você é um expoente de reconhecimento para Bonito, e a gente até observa que outros municípios tentaram implantar, não com o mesmo sucesso de Bonito. Poderia falar um pouquinho para a gente sobre o que é o voucher único, as vantagens para a gestão do turismo bonito e quais são os pontos frágeis dessa iniciativa? Bom, o voucher foi idealizado principalmente ali pelo Tó, né, um empresário ali que também foi entrevistado por vocês, e justamente com esse objetivo de organizar a visitação turística. Por se tratar de ambientes frágeis e ambientes naturais, a gente não tinha, na época, como colocar 20, 30, 40 pessoas numa flutuação ao mesmo tempo. Então, de certa maneira, essa questão da organização do turismo em Bonito, talvez essa tenha sido uma vantagem muito grande. Já, na época, os empresários já pensaram de uma forma assim, diferente um pouco, sabe? Não que o modelo que existe hoje foi um modelo pensado há 30 anos atrás, mas eles já tinham essa ideia de que realmente a visitação teria que ser organizada. Logo na sequência, a gente teve também o primeiro curso de guia de turismo, né, que foi uma parceria da UFMS com o Sebrae, na época, né, então isso também já ajudou muito. E depois, por consequência, várias outras questões, como a própria criação do Conselho de Turismo, o Fundo de Turismo, e todo esse modelo de gestão que a gente tem na cidade. Com relação ao voucher, na época, ele era um bloquinho de papel, que era distribuído para as agências locais. Depois foi feita a lei, né, primeiro uma resolução normativa do Conselho implementando o voucher, em 95, e no mesmo ano uma lei municipal instituindo a utilização obrigatória do voucher para a visitação dos atrativos turísticos. Né? Então, isso foi bem importante, porque foi uma legislação municipal, e ao passar dos anos isso foi evoluindo. Né? Depois de um certo tempo, a prefeitura começou a imprimir os vouchers, né? naquelas impressoras ainda, não sei se vocês lembram que tinha aqueles furinhos, né? Exatamente. Com 5 vias, e aí a prefeitura distribuía isso nas agências, né? Depois recolhia as vias, era uma via do atrativo, uma via do guia, uma via da agência, uma via para o turista e uma via de reserva. Aí depois recolhia, né? Depois, em 2010, foi implementado o voucher digital, e aí sim com um sistema online, né, também. E aí, depois disso, né, aprimorando a cada ano, hoje a gente fez uma última atualização dele, agora recentemente, acho que faz uns 2, 3 meses, incluindo o cadastro individual do turista. Porque é o que você disse, assim, a gente tem alguns pontos para melhorar. A gente tinha lá uma quantidade de PACs geral, né, mas não sabia exatamente
né, se aquele determinado indivíduo ele fez quantos passeios. Hoje a gente já tem essa informação mais detalhada. Assim, os desafios são aprimorar essas informações e usar cada vez mais essas informações. Hoje, com o sistema, a gente já consegue ter, assim, tempo real. Hoje, se quiser abrir, a gente sabe, né, quantas pessoas estão visitando Bonito. Se quiser fazer um comparativo, né, de o dia de hoje com o mesmo dia do ano passado, a gente consegue, feriados, enfim. Uma série de relatórios, de estação de atrativos, agências, enfim. E isso dá para a gente, assim, uma condição melhor de você tomar decisão, né? Na prática, isso como funciona? Alguém quer fazer um evento lá em Bonito. Tá, vamos olhar se nesse período é um período de baixa temporada, alta temporada, se tem uma estação, não tem. Então, a gente consegue aí direcionar, por exemplo, os eventos para os períodos de baixa temporada. Estação, fluxo, mesma coisa, né? Então, a gente compara muito, assim, para ver como está. Nesse feriado, como foi? Ano passado, como que foi? Ano retrasado, como foi? Né? Até para a gente intensificar as nossas divulgação, por exemplo, do nosso marketing, né? Para determinado período ou não. Então, isso é bem importante, além de ter na verdade, o voucher ele traz assim, muitas questões. A arrecadação, por exemplo, de ISS, que a gente tem controle ali, né? Principalmente das agências e dos aplicativos. Também uma questão de cadastro, também, lá a gente na plataforma a gente tem, né, o cadastro de todas as agências, os hotéis, que sempre a gente tem que estar atualizando, porque muda muito, mas os atrativos, as atividades, os guias, transporte, então isso facilita muito. Eu vejo que, às vezes, eu vou em municípios que, às vezes, o gestor não sabe nem a quantidade de leitos que tem na sua própria cidade. Então, é uma formação, assim, básica, né? Então, isso ajuda muito para a gente ali, né? Está crescendo, não está, para onde que está indo, né? Fechou passeio, fechou. A gente consegue ter uma visão bem macro mesmo de como a atividade turística está se comportando na nossa cidade. Então, isso é fundamental. E com relação à aplicação em outros municípios, eu acredito que, eu sempre falo isso, assim, porque não adianta você querer aplicar da mesma maneira, exatamente igual. Né? Você tem que, na verdade, utilizar essa ideia, né? essa forma de controle, principalmente para destinos turísticos que trabalham em áreas naturais, né? Porque tem que ter controle, não existe você ter um turismo de natureza, um ecoturismo em algum lugar que não tem um controle, que tem que ter o controle. E adaptar isso na maneira que a atividade funciona, né, na sua cidade. Então, por exemplo, às vezes eu vejo, né, não tem um guia, tem um monitor, tá, mas como que vai ser isso? Não tem, lá no caso a gente tem as agências locais, né, que tem só as agências locais que têm essa prerrogativa da emissão do voucher. Já em Bodoquena não tem isso. Então, assim, cada município fazer essa adaptação, né? Talvez isso que falte, não copiar exatamente o modelo. Eu gostaria de voltar um pouquinho nessa fala para a questão da profissionalização. Você falou da dificuldade na área técnica, né, na Prefeitura de Bonito. Recentemente eu orientei uma pesquisa em que demonstra que pouquíssimas prefeituras no estado de Mato Grosso do Sul, na última década, abriu concurso para bacharel em turismo, diferente de outros estados que a gente tem visto aí com frequência nas redes sociais, as prefeituras abrindo concurso para bacharéis em turismo. Então, nessa perspectiva, eu queria saber da gestão pública de Bonito, quais são as ações que estão sendo voltadas para isso, se tem perspectivas, se vocês percebem a necessidade desse técnico frente à gestão pública de turismo de Bonito, para além dos cargos políticos. Eu gostaria de voltar um pouquinho nessa fala para a questão da profissionalização. Você falou da dificuldade na área técnica, né, na Prefeitura de Bonito. Recentemente eu orientei uma pesquisa em que demonstra que pouquíssimas prefeituras do estado de Mato Grosso do Sul, na última década, abriu concurso para bacharel em turismo, diferente de outros estados que a gente tem visto aí com frequência nas redes sociais, as prefeituras abrindo concursos para bacharéis em turismo.
Então, nessa perspectiva, eu queria saber, da gestão pública de Bonito, quais são as ações que estão sendo voltadas para isso, se tem perspectiva, se vocês percebem a necessidade desse técnico frente à gestão pública do turismo de Bonito, para além dos cargos políticos. Sim, a gente tem essa preocupação lá. A gente tinha, por exemplo, a Nayara, que é turismóloga, trabalhava lá, né, com a gente, se aposentou agora recentemente. A Catiele também, que estuda turismo. Então, a gente sempre procura dar suas oportunidades, ao mesmo tempo assim, que a gente sente ainda a falta desses profissionais lá em Bonito, né? E muitos também já estão nas agências ou às vezes estão nos hotéis, né? Com relação ao concurso público, essa questão é tão complexa que talvez eu teria que ficar aqui uns 15 minutos falando para vocês, né? Mas, por exemplo, a gente tem uma deficiência olhando o município como um todo, tá? Por exemplo, a gente precisa de guarda-vidas no balneário municipal. A gente precisa de guardas municipais atuando na Prefeitura de Bonito. A gente precisa de médicos atuando na Prefeitura de Bonito. Então, assim, eu entendo às vezes mais, assim, às vezes até as prefeituras, os prefeitos, porque às vezes você tem que optar. Qual é a mais prioridade? Então, por exemplo, às vezes entra um médico e contratar um médico, né? Num concurso, né, no caso, né? Porque para você também abrir um concurso, você precisa ter essa demanda, tem que ter dinheiro em caixa, tem toda uma questão que você tem que ser estudado, né? Então, eu acho que é um trabalho que a gente tem que fazer com o tempo, né? Da mesma maneira, assim, de talvez aí o papel, né, das próprias universidades, né, na criação, de repente, de parcerias por meio de estágio, né? Acho que já é um bom começo, assim, junto com as prefeituras. A gente até teve com a UEMS, uma parceria, né, para ter estagiários até trabalhando online, né, junto com a secretaria. A gente teve isso um tempo. E procurar sempre esses profissionais, né, sempre estar atento. Mas eu acho que não é simples também, assim, vamos abrir 10 vagas de concurso porque isso entra numa análise mais macro da situação da prefeitura como um todo, assim, sabe? A gente tem lá hoje na equipe da secretaria 10 pessoas ali, mas está faltando 2, porque uma aposentou, a outra saiu, né? Então, e é uma dificuldade, assim, de achar profissionais. Às vezes também o salário não é tão bom, né, na prefeitura. Tem esse falso entendimento, né, que o salário é bom. A gente tem lá, por exemplo, cargos de 3 mil, 2 mil e pouco, né, que, assim, hoje, por exemplo, se eu fizesse turismo, eu não sei se eu ia iniciar trabalhando na prefeitura, assim, porque, né, eu talvez acho que tentaria trabalhar, criar minha própria agência, ou trabalhar de guia, que ganha bem mais. Então, é uma questão de mercado também, né, que se deve analisar, porque, assim, eu acho que tem muitas outras possibilidades também para quem trabalha no turismo, né? Vou contar do meu filho. Ele tem 19 anos, né, estudou inglês bastante, está trabalhando de intérprete no Pantanal, atendendo turista e ganhando super bem. Super bem, não dá nem para acreditar. Então, assim, eu acho que é uma análise também, assim, de você, enquanto profissional, ir se ajustando também no mercado e vendo o que é melhor para você. Mas a gente tem essa preocupação, sempre, assim. A gente, há pouco tempo atrás, tinha 3 turismólogos da nossa equipe, né? Mas sempre com essas considerações, assim, né? Do que a pessoa, por exemplo, já é de carreira, ou a pessoa está estudando, ou ela é guia de turismo, ela já tem experiência, né? Mas é uma busca constante. E a dificuldade com a mão de obra é geral, né? Geral. Assim, tanto para a gente ali, mas também nas empresas privadas, né? No trade como um todo, tem muito rodízio, troca de funcionário, né? Mudança de pessoas. Então, isso acho que é talvez um dos maiores desafios que a gente tem.
né? Lá a gente tem um problema diferente em Bonito, que sobra vagas de trabalho, né? Então a pessoa não tem dificuldade de achar trabalho, né? Então acaba que a pessoa às vezes não valoriza tanto, né? E não pensa a longo prazo, pensa às vezes no curto prazo, né? Então eu, se não for amanhã, daqui 10 dias eu vou para outro trabalho, né? Então é uma questão assim tão complexa, né? Que assim envolve tantas questões, né? Sobre o profissional, né? Sobre o profissional. Mas eu vejo que é um campo assim maravilhoso, assim, para vocês que estão estudando, assim, eu vejo que tem tantas possibilidades, assim, tantas possibilidades incríveis, né? O Brasil só recebe 8 milhões de turistas internacionais. É isso, né? Acho que eu tinha dado quase 8. Estamos engatinhando, né? Vocês não concordam? Para quem tem Amazônia, tem Pantanal, tem as praias maravilhosas, tem Bonito, tem Foz do Iguaçu, tem tanta coisa. A gente só está engatinhando. Né? Então, eu acho que é um campo, assim, tão gigante de trabalho, né? De trabalho, assim, fenomenal, assim. Agora, tem que ter profissionalismo, tem que ter, por exemplo, a gente tem que saber falar inglês. Né? É o mínimo, né? Saber falar inglês. A gente vai trabalhar com um estrangeiro, a gente vai, né, ter um contato ali com diversos tipos de público. Né? A gente tem que saber falar inglês. Por que a gente não sabe falar inglês? Né? Por quê? Então, eu acho que assim, é uma construção isso tudo, né? Falando isso da carreira mesmo, né? De turismólogo e dessa situação, né, como um todo. Mas a gente vê, assim, é algo que a gente sempre está priorizando, sempre está buscando. Eu estou lá na prefeitura já há bastante tempo, acho que teve um concurso só nessa época toda e não abriu vaga para o turismólogo. Mas em 15 anos, um concurso. Né? E eu vejo, assim, porque hoje a dificuldade, assim, de gerir uma prefeitura é tão gigante que, vocês sabem, né? 48%, 47% é trabalhador todo. Aí você tem os índices obrigatórios de saúde, de educação, e completa quase 80%. O restante que sobra, em torno de 20%, para você fazer todo o restante. Né? Cuidar da estrada, fazer os investimentos em cultura, fazer, né, os outros, contrapartida de convênio, os outros investimentos que você quer fazer com recurso próprio. Então, hoje eu vejo também esse outro lado, sabe? Que às vezes a gente fica assim, tem que ter o concurso para turismólogo. Tem que ter, mas também tem que ter um médico para atender, tem que ter o farmacêutico, tem que ter um engenheiro para fazer o projeto, tem que ter todos, né? Então, e aí colocar isso na prioridade. Né? Vou estar como prefeita, até uma reservou no trabalho como prefeita, até porque para quem eu ainda sou vice-prefeita, perdão, porque eu ainda sou mecanismo, tenho um vínculo, embora moro uma moradora flutuante, que vai foi em Campo Grande e em também, que ainda tenho as minhas, meu vínculo com ele. E até 2023, eu não me lembro lá direto, e eu tive a impressão seguinte, que esse destino extremamente consolidado, naquele momento, para mim, tudo bem que estávamos nesse período muito recente de pós-pandemia, eu tinha uma impressão que o destino havia estagnado. Então, eu trago aqui a questão de qual é a renovação de Bonito. Será que ela não perpassa justamente pela questão da valorização sociocultural? Então, por exemplo, eu frequentava muito um Marambaia, com pessoas muito queridas no bairro, nos bairros mais populosos, né? E tive todas as pessoas trabalhadores que nos ajudavam, trabalhavam com a gente no comércio. E nesse período que eu passei lá, que eu trabalhei, eu nunca fui ao Marambaia para, por exemplo, buscar a geleia de Guavira, comprar um bombom de tequi ou um bombom de jaracatiá que eu comercializava ali naquele período. Então, me parecia que Marambaia ficava com essas outras funções. Então, de repente, será que a renovação não é
pensar nesse quesito, né? A gente sabe que tem todas essas outras questões. Legal, excelente pergunta. Olha, em 2023, em termos de licitação, foi o melhor ano da nossa história. Mesmo depois, comparando com os números de 2000, antes da pandemia, de 19, 20, foi um ano, assim, extremamente positivo. 2024 a gente ficou um pouquinho abaixo. Esse ano, possivelmente, a gente vai empatar com 2024. Essas são as projeções. A gente, como eu disse no início, a gente cuida muito dessa questão do fluxo turístico. Tanto é que hoje a gente tem um calendário anual de eventos, não é à toa. Esse calendário justamente é com esse objetivo de indução do fluxo turístico. Como eu disse, super importante para a manutenção das empresas, do trabalho, de toda essa cadeia produtiva que a gente tem no turismo. E aí, como eu disse também, né, a gente bonita referência, tal, muito legal ganhar prêmio, né, muito legal, tá, mas o que a gente está fazendo? Né? A gente, por exemplo, fomos aprovados nos 2 editais de destino turístico inteligente, um do Ministério do Turismo e outro do Sebrae Bid Nacional. Então, a gente tem trabalhado, né, nesse sistema, né, de maneira com projetos bem inovadores, né, trazendo, né, o que há de mais de tecnologia, da questão da sustentabilidade, da segurança, acessibilidade, por aí vai. A gente está concluindo agora, fizemos a certificação de Bonito, com o primeiro destino carbono neutro, fizemos a primeira em 2022, recertificamos agora, em 2025, estamos lançando agora o nosso plano de mitigação de carbono, né, algo também bem importante. A gente também tem feito um trabalho assim, bem importante na parte de infraestrutura turística, tanto é que hoje, né, a gente tem as 3 companhias aéreas operando em Bonito. Isso nunca teve na história da cidade. Então, são projetos assim que, às vezes, eu até fico me perguntando, né, o que mais que a gente vai fazer? Porque realmente é um desafio gigante. Olhando para as questões mais sociais, a gente tem um projeto em parceria com a Fundação de Turismo, justamente no bairro Baranguaia, que é um bairro bem recreativo, não sei se você já ouviu falar, né, que é um trabalho que justamente tenta contemplar o bairro com essas questões, né, de economia criativa, essa parte mais social, essa parte de envolvimento da comunidade nas questões relacionadas ao turismo. Né. Então, a gente está tentando fazer, assim, buscando. É fácil? Não é fácil. A gente quer fazer um monte de coisa, mas não tem dinheiro, não tem equipe, assim, tudo é com muita dedicação, com muito empenho. E aí eu quero aqui fazer também um parênteses assim, bem importante, porque hoje, enquanto vice-prefeita e também secretária de Turismo, né, Desenvolvimento Econômico da cidade, eu quero assim, reforçar a parceria e a abertura que o nosso prefeito, né, o prefeito Josmail, dá para as questões do turismo. Então, claro, ele já tem também muita experiência com relação a isso e também muito entendimento da importância da atividade para a nossa cidade. Então, ele entende os projetos, ele autoriza a execução dos projetos, né? Ele autoriza a questão dos eventos, ele autoriza, então ele entende todo esse mecanismo. E isso é um ponto muito favorável, né? Porque às vezes eu também vejo, às vezes os prefeitos não compreendem exatamente o que é o turismo. O turismo é, antes de tudo, uma atividade econômica, correto? Ele é uma atividade econômica. Então, isso também é bem importante. Então, a gente tem feito isso, assim, então, assim, a gente não está numa decadência, a gente está crescendo. Mas eu também não acho que é legal crescer de uma maneira desordenada. Eu acho que a gente tem que crescer de uma maneira responsável, passo a passo, entendendo que nada é do dia para a noite. Não adianta eu vir aqui e falar para vocês que vai ter mágica, porque é tudo muito complexo, né? Mas o meu sonho, né, de cidade é realmente a gente ver cada vez mais as pessoas, né, trabalhando, as pessoas com uma condição social melhor, o nosso meio ambiente cada vez, né, melhor.
mas assim, não é do dia para a noite. Né? Não adianta a gente ter essa falsa ilusão que no mês que vem todos os problemas estarão resolvidos. Isso é um processo constante, né, de aprimoramento, de dedicação, de trabalho. Você termina uma coisa, começa outra, termina outra, uma coisa, começa outra. Juliana, observando aí, voltando um pouquinho na temática anterior, eu imagino que a gente tem uma audiência, um público também, de muitos alunos estudantes de turismo e de outras áreas também. Mas, assim, voltando à questão da sua trajetória profissional, se você pudesse voltar alguns anos atrás na sua formação acadêmica, em que área ou qual competência na sua formação você investiria mais? Observando toda a trajetória profissional. O seu profissional hoje em dia é a conexão do seu perfil, das suas ações, do seu comportamento. Se você pudesse sacar uma área de competência ou capacidade para que o aluno possa investir, né? Liderança, comunicação, inteligência emocional, enfim, no que você destacaria, no que você daria mais oportunidade para investimento na atualidade? Desenvolva isso. O que você vê? Olha, pensando aqui, fazendo uma reflexão, assim, eu acho que a gente tem que aprender tanta coisa, e eu ainda tenho vontade de aprender tanta coisa. A gente estava hoje vindo na estrada e falando da questão da inteligência artificial, né? Tanto que a gente já usa hoje, e a gente usa tão pouco, né? E eu quero aprender tanto ainda sobre isso. Mas, assim, de maneira geral, falando um pouco assim, relacionado à questão da prefeitura, eu acho, e aí, né, dando um recado para os alunos também, eu acho que comunicação é algo bem importante, né, você aprender, né, a se comunicar, enfim, ter uma certa oratória, uma certa postura, isso acho que é bem importante, né? A questão também de inteligência emocional, muito por conta que, especialmente no poder público, a gente lida com muita gente mesmo. Então, uma hora você está recebendo uma autoridade, outra hora você está falando com o dono da agência, outra hora você está atendendo a população, outra hora você está ali com os próprios colegas de trabalho, enfim. Então, ter essa habilidade mesmo, né, de relacionamento, eu acho que é bem importante também, algo bem importante. E no meu caso também, mais especificamente, eu fiz turismo, depois eu fiz a pós-graduação em gestão ambiental e fiz mestrado, agora terminei em 2021 aqui na Universidade Federal, em recursos naturais. Então eu também tive esse caminho um pouco mais ligado para a questão ambiental, muito por conta que eu vi essa necessidade de aprender mais sobre as questões ambientais por conta do meu trabalho, né? Mas eu acho que essas áreas aí são bem interessantes. Uma área que eu agora quero estudar, e eu vou estudar, é a inteligência artificial. Eu acho que é algo assim que realmente transformador. A gente já tem utilizado um pouco isso lá no nosso trabalho, mas eu vejo que é um campo assim, incrível, assim, algo assim, que a gente ainda nem tem noção do tanto que isso vai transformar a nossa vida, né? Mas comunicação, no meu caso, eu estudei um pouco mais a questão ambiental, né, por conta do meu trabalho lá, e a questão de relacionamento com pessoas, né? E eu vejo assim, como que eu analiso isso, sabe, dia a dia, o tanto que a gente tem que aprender, né, cada vez mais a lidar com as pessoas e entender, né, sair um pouco desse olhar, do seu olhar, e entender o olhar do outro, né, porque a gente vê numa equipe, por exemplo, né, tentar abstrair, né, esse tem uma melhor condição de trabalhar nesse projeto, esse aqui é mais comunicativo, esse aqui é mais fechado, mas ele é, para a parte administrativa, maravilhoso. Então, essa capacidade de identificar, né, e ver que cada um também tem um jeito, né, você ter essa compreensão, porque às vezes a gente fica muito de uma forma defensiva, né, e essa capacidade de você olhar o outro é muito difícil. Então, isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Se você quer lidar com pessoas, né? Claro. Mas se você quer ficar mais na sua, um trabalho mais fechado, tranquilo. Mas senão, você tem que ter essa capacidade. Senão, nos dias atuais, você acaba brigando com todo mundo, né? Num dia você acaba arrumando um monte de confusão, porque as pessoas estão muito assim, né? Aquela coisa da urgência do WhatsApp, né? Se você demora um pouquinho para responder, a pessoa já fica, né, chateada, assim, está tudo muito urgente, né? A pessoa manda uma demanda para amanhã e você resolve, né? Então,
Então, essa capacidade de você conversar, de você entender, de você falar, né, de uma maneira calma, de uma maneira mais tranquila, isso é legal. E eu vejo assim que a cada dia a gente tem que ir melhorando, né, com relação a isso. Então, o relacionamento interpessoal eu acho que é bem importante também. Você falar dos turistas também, né, que a gente atende, né? Cada turista é de um jeito, né? Tem um turista que está de boa, que ele, né? Tem um turista que ele já mais, né? Já fica mais preocupado, aí tem o outro que está com a família, que só quer tirar foto, aí o outro não. O outro quer saber todos os detalhes, todas as informações técnicas, né? Então, ter essa... a gente acaba que ganha uma flexibilidade, né? Para trabalhar com diversos tipos de pessoas. Bom dia, Ju, tudo bem? Eu sou a Ney Felipe, acadêmica do curso de turismo. E você citou aqui na sua fala que o turismo é uma atividade econômica, e de fato é. Eu venho aqui te trazer uma pergunta interessante, considerando que Bonito tem a sua economia fortemente apoiada tanto no turismo quanto nas atividades do agronegócio. Quais estratégias têm sido adotadas para minimizar os impactos das atividades do agronegócio e a conservação ambiental? E como que a gestão pública tem feito a cooperação entre as pastas e promover um equilíbrio de possíveis interesses na conservação ambiental e na preservação do ambiente? Olha, eu vou falar isso e é legal assim porque eu tenho uma vivência própria sobre essa questão, né? Meu pai é agricultor e mudou para Bonito há 40 anos atrás, justamente com esse objetivo, né? Então eu subia na colheitadeira com ele, na época que a colheitadeira não tinha vidro na frente. E a gente chegava em casa à noite, com o rosto tudo sujo, tudo cheio de poeira na cara, porque naquela época não tinha. Né? E eu lembro também dele, assim, engraçado, assim, quando plantava, ele ficava quieto no quarto, triste, e aí ele saía para fora, assim, de casa, e olhava o tempo, assim, sabe? Olhava para o céu, e eu falava, o que foi, cara? Eu estou vendo que está ventando sul. Eles falavam assim na época, né? Estava ventando sul, era sinal de chuva, né? Então, era uma preocupação, assim, gigante, né? Com relação a isso. E a questão da produção também, né? E hoje eu entro dentro desse trator com piloto automático. E aí você abre o celular e vê a previsão do tempo para 10 dias, 15 dias, né? Sabe, às vezes até a hora que vai chover. Né? E isso foi mudando assim, muito assim, meu pensamento, porque o produtor ele não quer perder a terra. Né? Então, essa questão que tem muitas coisas, às vezes, que, assim, talvez haja muita polêmica ou muita informação, assim, que não é correta, né? Mas hoje, as técnicas, né, de plantio avançaram tanto, né? Hoje tem tudo de milho, tem toda uma questão de trabalhar o solo, de você cuidar, né, da beira do rio, né, que foi também evoluindo, né, ao longo do tempo. E isso para Bonito é essencial. Né? A gente não tem hoje como falar de ter agricultura e pecuária no município sem ter técnica de conservação do solo. Né? Isso não existe. Agora, tem problema? Tem. Tem pessoas, às vezes, que não fazem da forma correta? Tem. E isso a gente deve ser bem severo. Né? Aplicar as multas, aplicar a lei, aplicar, né, o que deve ser feito, né, e a orientação, principalmente. Né? Então, e aí agora falando de uma maneira mais, né, institucional, da prefeitura, há um tempo atrás tinha uma questão bem forte assim, né, entre o setor da agropecuária com a questão ambiental. Teve várias questões assim, uns 10 anos atrás, que foram bem críticas, assim, bem polêmicas, mas hoje eu vejo que isso já avançou bastante, assim. Já está tendo assim, vários projetos, tanto da GRAER quanto do próprio governo do Estado, junto com o Sindicato Rural, junto conosco, a Prefeitura, justamente com esse objetivo. Então, hoje, por exemplo, você tem que ter um projeto, né, para você abrir uma área de agricultura. Esse projeto deve ser aprovado.
Esse projeto deve ter, né, todas as questões de conservação de solo, de área de preservação. Então, isso tudo já está hoje muito mais fácil o acesso a essas informações, a essas questões, principalmente com esse objetivo de conservar, né, o nosso meio ambiente. Então, eu vejo que melhorou muito, assim, muito mesmo. E a gente tem que cuidar. Não tem jeito, assim, a gente não tem outro caminho. E eu vejo também que os produtores, assim, né, da nossa região lá, já, boa parte já entenderam isso, né? Que a gente está num ambiente diferente, que não tem como fazer mais as coisas assim de qualquer jeito. Né? Muito obrigada pelo compartilhamento da sua trajetória, seus desafios. E aí, enquanto instituição, né, parceiro institucional, a minha pergunta é: qual o desafio que você coloca para nós, enquanto curso, enquanto instituição? Olha, é uma questão assim, que eu vejo bastante, assim, a gente responde bastante lá em pesquisas relacionadas a diversos temas, assim, turismo, meio ambiente, enfim. E a gente tem pouca devolutiva da conclusão do estudo. Então, isso é algo, assim, acho que é bem importante, porque esses estudos, assim, são muito interessantes, né, para a gente. Outra questão que eu acho que é bem bacana é essa aproximação. Então, parabéns, né, professora Priscila, professor Rosinho, porque a gente precisa conversar. E precisa, muitas vezes, desmistificar muitas coisas, assim, né? Eu sempre falo, a gente tem que tentar fazer o melhor e a gente não vai conseguir fazer tudo. Né? A gente não vai conseguir, mas para tentar fazer o nosso melhor. Então, eu acho que a academia tem muito para contribuir com relação a isso tudo. E eu acho que, quem sabe, também pensar nessa questão do estágio, né? Eu acho que os alunos, essa interação dos alunos com a gente, e aí, quem sabe, até pensar um programa, assim, não só para a prefeitura, mas para todo o trade turístico, né? As agências, os hotéis. A gente tem um campo lá bonito, assim, gigante. E eu falo, né, até quem começa a trabalhar lá com a gente, as oportunidades, né, que o turismo gera, é incrível. Assim, as pessoas que você conhece, que cada dia é um aprendizado, uma pessoa nova que você conhece, uma coisa nova que você participa, uma coisa nova que acontece aqui na sua cidade, uma coisa nova que isso vai te fazendo assim tão, né, grande, tão experiente, então essa troca é muito importante. Então eu acho que isso seria talvez os 3 pontos aí que eu deixaria de recado. E tem que falar dos campos, né? Tem que deixar esse recado também, né? Até estive há pouco tempo atrás com a reitora, com a Camila, e o professor Rosli já começou a dar uma aula lá, né? Então é algo que a gente tem que pensar também lá, que a região da Serra da Bodoquena como um todo, né? Quem sabe ele ser um campo de pesquisa, um laboratório, enfim, dá pra gente pensar em algo legal, tá? Obrigada. Bom, primeiro, falar um pouco, Juliane, nós começamos esse projeto de uma forma muito de um bate-papo com por que escolhemos Bonito? Você como vice, prefeita, como secretária de turismo, porque nós conhecemos Bonito e conhecemos que Bonito tem pessoas, porque eu falo que o projeto é sobre pessoas e lugar. Você falou muito disso, porque Bonito para nós tem pessoas e tem lugares que podem enriquecer demais a acadêmica, e essa aproximação da universidade com o trade, com a gestão, com pessoas. Então, o projeto teve esse sentido e nós estamos muito felizes. Você está aqui conosco, né, ter essa disponibilidade de tempo, estar aqui conosco para poder falar, trazer as reflexões sobre o turismo em Bonito e encerrar, né, essa primeira etapa. Só relatar um pouco para você que nós estamos, assim, encantados com o potencial que o Bonito tem ainda de tudo. E existem dificuldades, como você colocou, mas existe um potencial, como vários colocaram aqui, tanto na parte social, quanto na parte ambiental e muito mais. E agradecer a todos que participaram conosco, desde quem está aqui com a gente nesse piloto de um bate-papo que a gente não sabia a princípio como fazer, mas estávamos felizes que você estaria conosco. E conseguimos organizar esse momento de debate, de diálogo, de troca. Na verdade, eu só quero agradecer e dizer mais 2 coisas. Ninguém faz nada sozinho.
né? Então, eu acho que essa questão de a gente ter muitas parcerias e muitas pessoas envolvidas, eu acho que é importantíssimo, né? E a outra questão nada supera o trabalho. Então, como você disse, está feito. Está feito. Então, parabéns pela iniciativa mesmo, assim, e por inovar, né? Às vezes é mais fácil fazer o mesmo, né? Às vezes a gente fica pensando como que a gente vai fazer, né? Mas está feito, né? Então, parabéns mesmo para todos vocês. Eu fico muito feliz aqui de retornar na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Então, como eu disse, concluí meu mestrado em 2021. Amo estar aqui com vocês, podem me chamar sempre. E a gente tem que compartilhar, né? Compartilhar conhecimento, compartilhar ideias, porque acho que é só assim que a gente constrói mesmo um futuro melhor para a nossa cidade, para as nossas pessoas. Muito obrigada mesmo pelo convite.